Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Esperamos que todos estejam bem, glória a Deus, né? E neste momento eu convido para que você esteja abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículos 25 ao 31. E assim leamos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, até aqui. Louvado e glorificado, exaltado seja para sempre o nosso Deus. Amém? Te convido a estar fechando vossos olhos. Vamos levantar uma oração pela palavra que é lida, dizendo: em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Deus de misericórdia, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos proporcionar que através da nossa mente e dos nossos corações, esta palavra venha encontrar lugar de acordo com cada necessidade e o teu nome há de ser grandemente glorificado. Visita, Senhor Deus, todo o nosso ser. Se há algo, Senhor Deus, e certamente há, que seja necessário estabelecer um concerto com o Senhor, que nesta hora tens plena liberdade para nos consertar, para nos fazer cada dia mais adoradores de um Deus vivo, em gratidão. Assim nos abençoa, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, né, amados? É bom quando nós encontramos comunhão com o nosso Criador. E a mensagem que nós estaremos entregando, o título é Impacto, Rompendo Tradições. Eu repito, Impacto, Rompendo Tradições. Pois bem, quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós temos a narrativa de que quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe o nome de Jesus, em obediência à palavra do anjo, antes de ser concebido. E cumprindo-se a lei, os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Amados, então nós nos deparamos com a maravilhosa experiência de Simeão, cujo nome significa ouvindo,
e Diana, que significa cheia de graça ou graciosa. Nós queremos despertar a atenção dos amados e amadas no que tange as características de Simeão e Ana. Vamos a ela? A palavra, ela descreve Simeão como um homem em Jerusalém, justo e temente a Deus, e que tinha um foco. Ele esperava a consolação de Israel e que tinha sobre si o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E Ana era viúva, anciã, ela não se afastava do templo, era profetisa e servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, amados, ela tinha no seu cotidiano o ide, louvado seja o nome do Senhor. E a Simeão é revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Glória a Deus, né? Nós não morreremos sem termos uma experiência com o Senhor, sem termos uma oportunidade de fugir do juízo de morte, do pecado, para um encontro maravilhoso, impactante com o Senhor Jesus. Pois bem, amados, nós queremos dizer-lhes que a vontade do Espírito Santo é te revelar Jesus no tempo da sua visitação, enquanto estás na terra dos viventes. E o impacto, Simeão, ele toma Jesus em seus braços e elevou os seus pensamentos a Deus e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Amados, aqui o homem na revelação alcança que a salvação não veio só para os judeus, só para o povo de Israel, mas para todos os que aceitam o Senhor Jesus como o maravilhoso presente do Pai. E Simeão, ele expressa luz para iluminar as nações, portanto, para dar entendimento, conhecimento, sabedoria do Deus vivo e para a glória do teu povo de Israel. Assim, nós cantemos o Salmo 122:6 desta forma: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Aleluia, aleluia. Meus amados, o momento de impacto é que eles, como nós um dia, e você que ainda não viveu essa experiência, precisa se encontrar com aquele profetizado em Isaías 9:6, e eu leio para os amados: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pois bem, amadas e amados irmãs e irmãos, aproximadamente após este evento, 3 décadas vão se passar. Então, nós vamos nos deparar com um ato maravilhoso, descrito no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4,
versículo 14 ao 22. E eu leio: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Amados, amadas, aqui nós encontramos a missão do Senhor Jesus. Primeiro, que o Espírito do Senhor é sobre ele. Ele foi separado para evangelizar os pobres, aqueles que não tinham nenhuma herança. Ele foi enviado a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, o homem em seu pecado. A restauração da vista aos cegos é ver em Jesus, o Filho do Deus vivo, pôr em liberdade os oprimidos pelo pecado e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós podemos resumir que no final a expressão é: não é este o filho de José? Isto se resume em olhar para o homem e não para o seu chamado. Glória a Deus. Mas, irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho, das boas novas, traz um pacto. Por quê? Essa mensagem rompe com os preconceitos, rompe com as tradições, e assim o ensino de Jesus derruba os preconceitos de até então, e nós podemos, resumidamente, expor aqui as classes no tempo humano do Senhor Jesus, que tinha os fariseus devotos à Torá. Eles pautavam pela obediência a toda a lei e construíram 613 preceitos, e entre eles Paulo era um fariseu. Os escribas eram peritos na interpretação e aplicação da lei. Tinha os saduceus, que era uma seita de pessoas ricas e que não criam na ressurreição. Ainda vinham os essênios, que tinham sua própria interpretação da Escritura, viviam isolados em castas no deserto. Os zelotes, eles lutavam contra o domínio romano.
e os publicanos, cobradores de impostos, e os herodianos, apoiadores do rei Herodes. Pois bem, o impacto da mensagem de Jesus vai, ali como hoje, atingir conceitos culturais, conceitos sociais, conceitos religiosos, econômicos e etc. E nós podemos dizer, nos conceitos culturais, o Evangelho, ali no Sermão da Montanha, iniciado em Mateus 5, ele descreve pilares que, se cumpridos e devem ser, rompe com os conceitos naturais, pois levam à construção de um novo modo de vida, uma transformação de agir e reagir. E nós queremos desafiar a todos que nos ouvem a percorrerem este maravilhoso caminho deste sermão, onde nós destacamos em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E amados, e nós constatamos em Mateus 7,29, que diz: porque ele, Jesus, as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, minhas irmãs, a pregação de Jesus, ela não continha preceitos baseados em criação humana. Mesmo reconhecendo e respeitando, ainda nos dias de hoje, sistemas religiosos místicos, ideológicos, filosóficos, sociológicos, o ensino de Jesus, ele traz fundamentos e princípios sobrenaturais que vêm da eternidade, alcança o coração do homem e volta para a eternidade. Nós podemos ler João 7,16, que assim diz: a minha doutrina, ela não é minha, e sim daquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus, né? Doutrina aqui se aplica ao ensino, com a finalidade de levar o homem a voltar a ter um relacionamento com seu Criador, ser íntimo, desfrutar do seu amor, da sua graça. Glória a Deus, que para sempre seja louvado. Aleluia. Também vem romper com os padrões sociais. Jesus comendo com pecadores, algo impensável de ser praticados pelos religiosos, entre eles fariseus. Vamos ao texto? Lucas 5, 29, 32. E fez Levi, que é aquele que acabava de receber o chamado de Jesus e acompanha. Pois bem, Levi fez um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que nós aprendemos aqui, que a pior enfermidade do homem é o pecado, que o leva à morte eterna. E o Senhor Jesus, ele intervém neste processo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também a mensagem de Jesus rompe com os padrões religiosos. Veja, Nicodemos, ele era fariseu, portanto versado na lei, e ele é confrontado por Jesus
Quando nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, quando à noite Nicodemos vai procurar ali Jesus e diz assim: Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, ele ali dá um ensino, dizendo: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse assim: mas como um homem nascer de novo sendo velho? Ele pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus, ele responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. E Nicodemos, ele responde, e diz: como pode ser isso? E Jesus lhe responde dizendo: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Aleluia, glória a Jesus, né? Então, que coisa maravilhosa, que impacto esta frase, né? Nascer de novo, algo estranho ao sistema então religioso, como hoje, na religiosidade estéril, o homem não consegue entender, porque com doutrinas humanas que não transcende, mas também, amados, a palavra ela rompe com os padrões econômicos. E nós vamos examinar a passagem bíblica que se encontra em Mateus 16 a 26, quando um jovem se aproxima e diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E o Senhor Jesus, ele começa ali a ensinar a ele, não é? O Senhor Jesus fala sobre a lei e ele diz: tudo aquilo eu tenho cumprido, não é? Eu tenho guardado desde a minha mocidade, mas ainda falta algo. E Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o homem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amados, veja bem, e Jesus é questionado ali pelos discípulos, e eles se admiram muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, e está dizendo para nós também, neste dia, neste momento: aos homens tudo, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender a mensagem nessa passagem do Senhor Jesus? Ele estava aqui não condenando a riqueza, mas diz que a confiança não seja em bens materiais, mas somente em Deus. A resposta de Jesus fora dentro de uma situação particular daquele jovem, que precisava ser tratada, porque eu mesmo acreditava que a conquista da vida eterna seria por esforço próprio, com seus bens, com suas conquistas. Mas, amados, a salvação é por graça, é o favor imerecido, não é por obras. As obras, elas fazem parte do salvo. Eu convido os amados a abrirem as vossas Bíblias em Mateus 6, 20 e 21, quando o Senhor Jesus, ainda no sermão, diz assim: não ajunteis tesouro na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Te convido, coloque o seu coração no Senhor, ali estará o seu tesouro. Eu creio, amados, que os nossos bens materiais, que nós venhamos a conquistar de forma digna e honesta ao longo da nossa vida, é por obra e graça de Deus. Não há nenhum impedimento à luz da palavra. Guardamos e cuidamos deles. No entanto, o verdadeiro tesouro é ser templo do Espírito Santo, acumulando tesouros na eternidade, fazendo a obra de Deus, anunciando a palavra, exercendo o ID, levando uma palavra de esperança ao mundo cheio de frieza espiritual, desesperançado, aflito, fechado em suas próprias atitudes, praticando e aceitando o pecado, divorciado daquilo que agrada a Deus, vidas rebeldes, seguindo suas próprias concupiscências. Mas, amados, o calendário aponta para antes de Cristo e depois de Cristo. E a bem da verdade, após Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo. Pela soberana vontade do Pai, que já havia prometido o Salvador, Gênesis 3,15, que é o projeto para resgatar o homem. Quando nós lemos, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus maravilhoso, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que nos tirou desta mentalidade mundana. E eu convido os amados e amadas à leitura de Apocalipse 3:1-6, que diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Pois bem, amados, o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa maneira de vida, nos mostra através do Espírito o que precisamos corrigir, nos convida à vigilância, pois o pecado jaz à porta, nos chama a guardar os mandamentos descritos na Bíblia, nos direciona a viver de acordo como verdadeiros convertidos, isto é, os que nasceram de novo, e assim mencionados em 2 Coríntios 5,17, que eu leio: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. O velho homem, ele se corrompe a cada dia exteriormente, mas o novo homem se renova interiormente a cada dia. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Meus amados, minhas amadas, todos os servos foram impactados pela mensagem da cruz, onde um Deus se fez homem, nos mostrando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pois Jesus, como homem, não pecou, não foi gerado
pela descendência de Adão, mas pelo Espírito Santo, esvaziou-se da sua glória, pelo seu maravilhoso amor por nós. E conforme 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nos dando a sua vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, nos comprando do cativeiro que estávamos debaixo do cruel inimigo. Amados, em pacto, impossível ficarmos indiferentes a tão grande amor. Isso nos leva a nos dobrar, como Filipenses 2, 9 e 11, que eu leio. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amado, minha amada, se você que ouve esta mensagem não teve a oportunidade ainda de se dobrar ao senhorio do Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, faça-o agora, não deixe para depois, e verá que impacto maravilhoso será viver sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, como uma nova criatura em Cristo Jesus, e verás que suas tradições, seus usos e costumes, associados à prática que não edificam, serão banidas da sua vida. E assim eu te convido a uma real atitude e receber o Senhor Jesus. E olha, Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe.